Amém. Em Jeremias 15, diz assim, versículo 15, depois o 17, depois o 18: Tu, ó Senhor, o sabes, lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei, oprimido por tua mão. Eu me assentei solitário, pois já estou de posse das tuas ameaças. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói e não admite cura. Serias tu para mim como um ilusório ribeiro, como águas que enganam. Uma das características da nossa época, eu acho que de todas as épocas, mas nossa época tem instrumentos para aumentar isso em nós, para nos fazer mais eficazes, apesar de eu achar que sempre o ser humano foi assim. Nós temos uma curiosidade quase que mórbida por pessoas famosas, né? Jornal, internet, agora deixou isso mais evidente. Nós queremos saber como elas são de verdade, como elas são interiormente, o que será que elas estão fazendo quando não estão sendo observadas. Nós vemos no cinema, nós vemos num campo de futebol, nós vemos numa corrida de Fórmula 1, mas o que elas estão fazendo quando elas não estão nessas atividades que deixaram elas importantes, como elas são nas suas vidas privadas. De maneira geral, o nosso apetite por fofocas, por segredos inconfessáveis, por revelações íntimas, é insaciável. É insaciável. Para cada pessoa que abre um jornal, ou abre a internet para olhar, sei lá, a página de política, ou a página de assuntos internacionais, ou de economia, para cada um que faz isso, 20 olham para colunas sociais, para quem estava na praia hoje, quem estava mergulhando na Barra da Tijuca, quem estava em Ipanema, o casal, o ator, o que o ator de Hollywood estava fazendo, o que as celebridades... É isso, para cada um que lê algo mais sério, a maior parte das pessoas que estão na internet, nas redes sociais, e leem, e divulgam, e colocam. Agora, até quem não é famoso, né, o cara come, sei lá, uma comida qualquer, ele tira uma foto e põe, é isso. Nosso mundo só deu mais ferramentas. Nós desejamos saber como essas pessoas realmente são, e somente a imagem pública delas, aquilo que nós conhecemos através da atividade que deixou elas famosas não satisfazem. É por isso que existem os paparazzo, né? Vivem atrás das pessoas, fotografam elas no shopping, como se tivesse alguma importância o que uma celebridade está comprando no shopping. Mas o cara vai lá, o cara se esconde, fica tirando foto do cara comprando uma coisa, comendo num restaurante, comendo um sanduíche. Qualquer detalhe insignificante que pode revelar os bastidores, eu diria assim, do coração das pessoas. Essa frequência, na maioria das vezes, no ser humano, ela tem um desejo mesquinho de reduzir as pessoas ao nosso nível, de modo que a gente não fique embaraçado com a nossa pequenez, sabe? A ideia de que a rainha da Inglaterra, sei lá, sente coceira, e vê ela em qualquer situação que seja mais comum, bem que diminui a distância entre nós e ela. Isso, nós ficamos menos embaraçados com a nossa pequenez, e essa atitude medíocre que um autor chamado Harry Sullivan, ele disse: se eu tenho que me resignar a ser um pequeno morro, ou seja, se eu tenho que me resignar a ser uma pequena colinazinha, então eu espero viver num lugar totalmente plano, sabe? Numa planície assim, onde aquele morrinho que eu sou, de alguma maneira, se destaque. No entanto, alguns interesses na vida pessoal de algumas pessoas ilustres seria saudável. Não é o que
domina a nossa geração e as pessoas em geral, mas uma busca essencialmente humana que estabelece uma conexão de afinidade com quem de alguma maneira se tornou importante para nós, pode ser saudável. E nós aqui devíamos ter uma certa curiosidade assim, que nos levasse a olhar para algumas pessoas, não as que estão nessas mídias que eu falei. E aqui nós lemos sobre Jeremias. Então, essa pergunta é a nossa pergunta saudável. Como era Jeremias no íntimo? Saber como é que é o astro de Hollywood no íntimo? Astros de Hollywood é a cara dos grandes cantores, é a cara, sei lá, de Robbie Williams. Nós sabemos como o homem, de maneira geral, mesmo essas celebridades. Mas um homem como Jeremias, assim, o seu íntimo, a realidade do seu íntimo, o que Jeremias fazia quando ele estava sozinho? Isso não é importante. O que ele fazia quando não tinha ninguém olhando? Jeremias foi um grande profeta, um dos maiores, profetizou 40 anos, 4 décadas. Agora, nós temos essa imagem pública de Jeremias. Mas o que ele fazia quando ele não estava fazendo isso? O que ele fazia quando ele estava sozinho? Como era o comportamento dele quando não tinha ninguém olhando? É dito que nós somos aquilo que somos quando não tem ninguém olhando, quando não tem ninguém vendo. Qual era o comportamento quando ninguém estava olhando para ele? O que ele fazia quando ele não estava pregando em Israel, profetizando, aquele ministério tão longo e tão agudo? Como ele utilizava o tempo, quando ele não estava confrontando os reis de Israel, os líderes espirituais de Israel, o povo de Israel? O que ele fazia quando não estava profetizando, naqueles 40 anos, confrontando os sacerdotes no templo? Um ministério tão duro, desafiando o status quo do religioso daquela nação. Como ele reagia quando ele não era o alvo das atenções de ninguém? Quer dizer, como nós somos quando não somos alvo da atenção de ninguém, assim, estamos sozinhos. Então, uma das coisas que, quando você lê o livro de Jeremias, você vê que ele era um homem, ele era uma pessoa de oração. Uma pessoa que vivia aos pés de Deus. Ele orava. Essa é uma das horas que você pode ver Jeremias fora do seu ofício público. Há 7 passagens no livro de Jeremias que são denominadas confessionais. Porque ele está falando na primeira pessoa. As 7 passagens são Jeremias 8, 18 até o 9, 3, Jeremias 11, 18 a 23, Jeremias 12, de 1 a 6, Jeremias 15, de 10 a 12, e depois de 15 a 21, depois Jeremias 17, de 14 a 18, Jeremias 18, de 18 a 23, e Jeremias 20, de 7 a 18. Em cada uma delas o profeta fala na primeira pessoa. Ele não está falando o que Deus está falando para a nação, para o rei. Ele está falando em primeira pessoa nesses textos. Por isso são chamados de passagens confessionais. Nelas, nós conhecemos o coração de Jeremias. Nós conhecemos Jeremias pessoal, interiormente, como em nenhum outro lugar. Porque nesses textos, ele revela o que está acontecendo dentro dele, dentro do coração dele, enquanto fora está acontecendo aquele ministério
tão impactante em Israel, dentro o que está acontecendo nessas passagens. A gente pode olhar para dentro de Jeremias. Então a gente prende a respiração quando a gente pode olhar para um homem como Jeremias, além daquilo que é externo, além do ministério dele, além daquilo que ele pregou e profetizou. Agora, vamos ser sinceros, várias vezes personagens famosas da história, personalidades, morrem, e depois que morrem descobrem o quê? Diários, autobiografias, e aí nós vamos ler, e quase sempre nós nos desiludimos, né, quando é encontrado esses documentos que a pessoa escrevia, que ela registrava, ou os vídeos que ela filmou, assim, sabe, que era pessoal. Pensem, quantas personagens públicas resistiriam a uma completa exposição da sua vida particular? Um dos livros mais impressionantes para mim são as Confissões de Agostinho. É difícil imaginar alguém do porte de Agostinho, da obra de Agostinho, da importância de Agostinho na história da igreja, escrever as confissões, o que ele escreve ali a respeito dele mesmo. Ele expõe as suas entranhas, como os salmistas fazem, né? Então, a vida íntima de Jeremias é encontrada nessas confissões, nessas passagens confessionais. Nós somos surpreendidos, mas não desiludidos, como normalmente acontece. Nós ficamos surpresos quando Jeremias está sozinho, está longe dos olhos do povo, longe do seu ministério. Ele está em profunda comunhão com Deus, em oração a Deus. E a gente vê a vida secreta desse profeta marcada por uma constante intercessão, uma constante intimidade com Deus. A gente pode descobrir, então, a origem da humanidade altiva para a glória de Deus que Jeremias exerceu no seu tempo. Quando a gente pode... Deus deixou esses vislumbres para que a gente veja a vida privada. E nós não encontramos Jeremias na companhia de amigos pessoais, de animadas conversas, trocando simplesmente histórias sobre Deus, alguns debates ou alguns assuntos. Não. Deus, nós precisamos meditar, estudar juntos, mas hoje em dia nós vivemos numa atmosfera em que Deus se transformou num assunto para ser discutido. E muitas pessoas realmente acreditam que estão em comunhão com Deus porque discutem sobre Deus na internet, sei lá, no Facebook. Tampouco a gente encontra Jeremias, sabe, simplesmente numa biblioteca, estudando Deus num livro. Nós temos que estudar, nós temos que abrir a palavra de Deus e ser auxiliado por aqueles que Deus usou para escrever e nos ajudar a enxergar melhor. Mas se o que nós conhecemos sobre Deus é o que simplesmente olhamos numa biblioteca, olhamos num livro, olhamos alguém escreveu, nós não entendemos, sabe? E ele também não estudou o mundo dele, como algumas pessoas acham importante, sei lá, estudar os volumes da Babilônia para entender as crenças dos babilônios, já que Deus estava dizendo que todos eles iam para a Babilônia, era importante conhecer a cultura e para poder entender a religiosidade deles. Ele não estudou, sei lá, os livros dos mortos e os rituais de morte do Egito, para entender o que os egípcios pensavam sobre a imortalidade da alma. Deus não é uma ideia, não é um conceito para ser só estudado e debatido. E também a gente não encontra Jeremias, sei lá, na escrivania dele, escrevendo sempre um texto, uma obra, tentando responder ou registrar as ideias brilhantes da sua mente aguda, seus pensamentos elevados.
questões que as pessoas adoram questionar, na maioria das vezes questões que não têm nenhuma importância para a vida espiritual delas, porque ele não vê Deus como um problema para ser solucionado, não é um problema de matemática, não é uma teoria física para ser simplesmente solucionada. O que a gente vê nessas passagens confessionais é um Jeremias em constante oração, dirigindo-se a Deus e ouvindo a resposta de Deus. A oração é o meio pelo qual nós nos aproximamos de Deus. Nos aproximamos de Deus como um ser pessoal. Jonathan Edwards dizia que a respiração é como a respiração de um homem regenerado. Quem vive sem oração não vive, porque como nós não podemos viver sem ar, não podemos viver sem oração. Então Deus é alguém com quem nós conversamos, não um objeto que nós falamos a respeito, ou só alguém. Um ato de orar é dar atenção àquele que escuta e que fala conosco. E nós não só lemos a palavra de Deus, nós oramos a palavra de Deus. E a decisão de nos aproximarmos dele como pessoa central, como nosso Senhor, como nosso Salvador, como nosso Criador, como nosso Deus, e a expressão do nosso interior, quando estamos diante dele, lembrando tudo que ele revelou a respeito dele, é que compõe a oração. A oração é a linguagem pessoal levada ao mais alto grau. A vida de oração define o que nós somos. E nessas 7 passagens confessionais de Jeremias, em seus momentos mais pessoais, quando nós olhamos mais para dentro dele, no momento que ele está de forma mais transparente, não a mensagem de Jeremias, mas o próprio Jeremias, ele está em oração, ele está numa relação de eu e tu, assim, com Deus. E quase todo mundo, no mundo inteiro, ocasionalmente, se dirige a Deus de maneira espontânea e informal. Em situações de aperto, então, quase todo mundo. Às vezes eu estava chegando no Mato Grosso de avião, e estava chovendo muito, e o avião não podia pousar, então eu tinha que ficar dando umas voltas lá, sabe? Até poder pousar. Eu lembro que o avião estava uma bagunça no avião, o Sidney Magal estava lá, ia para Mato Grosso fazer um show, e ele estava lá com a banda inteira, então eu estava fazendo uma bagunça danada. E depois que o piloto disse que não poderia pousar por causa das más condições e da chuva, e tinha que ficar dando volta e volta e volta, e o avião balançando muito, foi um silêncio assim, sabe? No avião, acabou aquela coisa toda, aí já tinha um pessoal rezando, assim, ocasionalmente, todo mundo fala com Deus, ou, sabe, na virada do ano, um dia bom, falar, Deus, obrigado por tudo, mas o ato de orar é algo totalmente diferente de ocasionalmente durante o dia, ou durante a vida, você falar alguma coisa a respeito de Deus. Imagine você indo no restaurante com alguém importante para você, assim, sua esposa, sua namorada, um grande amigo, alguém que você aprecie. E você vai num restaurante bom, assim, um restaurante fino, eu diria assim. Porque eu vou dizer por que fino, não é? Porque normalmente nos melhores restaurantes tudo é arranjado de um jeito que lhe dá mais intimidade. A luz normalmente é pouca luz. Tem uma certa luz ali nas mesas, mas o ambiente é meio escuro. Sabe? Não é igual, eu diria assim, churrascaria. Sabe? Faz churrascaria, aquela luz assim, clara, as pessoas ficam... Não é um ambiente bom, assim, porque não cria uma atmosfera de privacidade. Não é? Então as luzes são normalmente cuidadosamente mais focadas na mesa, e o resto fica um pouco na penumbra, a música é muito baixinha, e esse ambiente cria nas pessoas uma coisa de falar baixo, e não ficar falando todo mundo alto, como normalmente em churrascaria acontece. Não é? As pessoas falam baixo, elas querem uma certa privacidade,
Então você percebe que há movimentação naquele lugar. Um garçom que passa, uma pessoa que se levanta, mas aquilo não consegue perturbar a sua intimidade que você queria naquele lugar. Você foi lá com aquela pessoa, para estar junto com ela. Então, há essa... Então, em momentos assim, há momentos de intenso falar, né? Você está jantando, mas o objetivo é conversar, e há momentos de intenso falar, e há momentos que você para e escuta o outro, e há momentos de silêncio significativo, em que você fica em silêncio e o outro em silêncio também, curtindo aquele momento, pensando no que você falou, no que você ouviu, e de tempos em tempos, o garçom vem, ele pergunta se você quer mais alguma coisa, depois que você já pediu, você define o pedido, recebe as coisas. Depois que acaba o jantar, você sai. Na rua, mesmo que seja só você e sua namorada, só você e sua esposa, só você e um amigo, na rua a conversa já é mais informal, quando você sai do restaurante. Aquele clima já não está mais. Normalmente a conversa é mais informal, é mais superficial, mais casual. E é assim que é a oração. É por isso que você, apesar de você viver em espírito de oração, você não pode ter desculpa disso para não ser uma pessoa que tenha momentos diariamente de oração mesmo. Na rua você ainda está com aquela pessoa, você ainda está em comunhão com ela, mas a conversa já é mais casual, aquele momento especial. Não está acontecendo exatamente igual ali na rua. Nós passamos um momento de intimidade, de conversa mais pessoal e profunda com Deus, nesses momentos. E é óbvio que o mundo está nos rodeando ainda, mas o mundo, nessa hora, para nós, fica meio que na penumbra, a luz está só ali, na nossa intimidade com Deus. Todo o resto do mundo, apesar de não estar apagado, está na periferia das nossas percepções e dos nossos sentidos. Então, nossa oração nesse mundo nunca ocorre na mais completa, absoluta solidão, porque o mundo quase que não permite isso. Mas ela acontece na intimidade intencional e protegida, em que essa comunhão pode ser desfrutada e habilmente mantida. É algo intencional. Ela acontece. Porque a oração é o desejo de ouvir Deus e o desejo de falar com Ele. É fazer isso em primeira mão. Nossa relação com Deus é pessoal, é verdadeira, é profunda. Então você estabelece o quê? Um tempo reservado para isso, e você faz os arranjos para que isso aconteça. Por isso que aquela figura do restaurante é perfeita. E isso, por que a oração revela coisas importantes sobre nós? Porque isso flui da convicção de que Deus está vivo e que Deus de fato não está nas páginas de um livro simplesmente, ou é um assunto. Ele está vivo e eu tenho comunhão com Ele e Ele comigo. E é imensamente importante para mim que eu tenha esse momento de atenção exclusiva para Ele e Ele comigo. E quando Deus tem essa comunhão conosco como se mais ninguém no mundo existisse. E Ele pode fazer isso com todos os seus filhos ao mesmo tempo. É assim, é a maravilha do que Deus é. Porém, há um arremedo de oração, aquilo que compõe a maior parte das orações nos nossos dias, que tem todos esses elementos, mas está tudo errado. Porque tem todos esses elementos, mas são só os detalhes que são os mesmos, mas o arranjo é tudo diferente, porque lá no restaurante, na penumbra, com a luz, tudo aquilo. Quem está sentado não é eu e Deus, assim. Quem está sentado é eu e meu ego, num papo, numa comunhão. E Deus é quem? Deus é o garçom, sabe?
Deus é o garçom. Eu e meu ego, a gente precisa se sentir bem junto, assim. E Deus é periférico. É um arremedo de oração. Ou seja, você não pode jantar num restaurante assim sem o garçom, mas vamos combinar, ele não é importante e nem central no que está acontecendo. Sem ele não tem a comida. Ele é importante para que aquele evento aconteça, mas vamos combinar, o garçom não é íntimo teu. Você não conhece ele. E você nem quer ser muito íntimo. Ele é alguém para quem você pede as coisas, ou, sei lá, dá ordens. Ou pior, você faz reclamações, porque não está como você queria. Tá? O serviço. Talvez no final ele ganhe um muito obrigado. É um arremedo de oração. A pessoa que está nos absorvendo, na verdade, nesse arremedo de oração, é nós mesmos, o eu. São as nossas ideias, são os nossos sentimentos. O nosso interesse e satisfação desses sentimentos, ou a falta deles, que domina a nossa oração, e Deus é o garçom ali, ele é periférico. Imediatamente, quando a gente sai do restaurante, como eu disse, quando você sai com aquela pessoa especial, o assunto se torna mais, a conversa se torna mais casual. Mas quando você sai do restaurante, você nem vê mais o garçom. Ele é simplesmente esquecido. Não tem. Você espera encontrar o garçom quando, queridos? No próximo jantar. Ele não faz parte da sua vida. Agora, se for um restaurante que você vai sempre, talvez você saiba o nome dele, já viu a foto da família dele. Agora, as confissões de Jeremias, a oração de Jeremias não tem nenhuma relação com esse arremedo de oração, que é um papo com o ego e Deus como garçom. O foco exclusivo é em Deus, sem desviar seu olhar, sem desviar sua atenção. E por isso que a gente pode, quando olha para essas 7 passagens confessionais de Jeremias, a gente pode enxergar a personalidade desse profeta. E se há uma pessoa para a qual olhar a vida íntima nos faz um bem danado, são gente igual Jeremias. Porque aqui a gente descobre o foco da intensidade pessoal e incorruptível, da integridade de Jeremias de pregar 40 anos para aquele povo que no final vai matá-lo. Impressionante. E aqui está os alicerces. O que aconteceu nesses momentos íntimos de oração de Jeremias? O que nós lemos foi uma só dessas 7 passagens, aqui está no capítulo 15, só um exemplo, não é? Muitas das vezes nós temos ideia de que oração simplesmente fala de resignação e paz, e que a pessoa que está orando desfruta sempre só de um bom papo mais superficial. No entanto, quando nós olhamos para Jeremias em oração, nós vemos um homem, nesse caso aqui, se nós pudéssemos olhar para os 7 textos, nós íamos vendo mais, mas aí também a gente ia acabar com ano. Mas nesse aqui, a gente vê um homem amedrontado, a gente vê um homem solitário, a gente vê um homem ferido, e a gente vê um homem, às vezes, irado. Ele diz assim, em Jeremias 15:15, na primeira parte: Tu, ó Senhor, o sabes, lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Jeremias estava muito assustado. Ele estava sendo amaldiçoado. Você já foi amaldiçoado por alguém? Às vezes alguém passou por você e não falou por você, você já é um horror, a pessoa fica deprimida, sabe? Qualquer esbarrão ela fica... Jeremias estava sendo amaldiçoado e perseguido, e não havia nenhum lugar seguro para a vida dele em Israel, onde a integridade física dele, onde a integridade psicológica dele tivesse protegida. Ele recebia ataques contra a sua vida, ele era preso, batiam nele, espancavam ele em lugar público, jogavam ele na cadeia, prenderam ele numa cisterna. Pensem nisso, você ser preso em cadeias horríveis é terrível, mas pensem em te colocar num lugar preso durante bastante tempo,
em que é um poço, em que quando o teu corpo chega lá, a lama vem até a sua cintura. Era assim que esse homem estava sendo tratado. E ele está falando sobre Deus, com Deus, sobre o que ele tem vivenciado, o que ele tem experimentado por pregar a verdade àquela nação. E fica claro que o profeta não aceita ou gosta dessa experiência. Eu acho muito estranho quando pessoas na internet conversam comigo e dizem: era importante vir uma perseguição, porque perseguida a igreja é melhorar. Eu nunca vi alguém perseguido, sofrendo, falar coisas assim. Eu acho isso, pessoas fúteis pensam assim. Ele não acha, todas as pessoas que sofreram todos esses pavores pela glória de Deus, não achavam o pavor, o sofrimento, o escárnio algo bom. Eles achavam que Deus era digno daquilo, que a verdade era digna daquilo. Mas ele estava, essa experiência, são tristes experiências. Então, o que ele está dizendo para Deus é o seguinte: Deus, tu me colocou nisso, agora me tira dessa confusão, me tira dessa aflição, dessa agonia. Então ele prossegue em contrastar, eu diria, o sentimento de urgência que há no coração dele, enquanto parece que Deus está com muita paciência. Ou seja, ele está, sabe quando você pensa, é urgente? A pressão, o sofrimento, apanhar, ser jogado lá, me dá a sensação de urgência, mas eu vejo em ti uma paciência deliberada. Então ele diz assim no versículo 15b: não me deixes ser arrebatado por causa da tua longanimidade. Ou seja, eu sei que tu é longânimo para com essas pessoas que não ouvem a verdade e que me tratam dessa forma durante todo esse tempo. Eu sei da tua longanimidade, mas não me deixes ser arrebatado por causa da tua longanimidade. Sabe que por amor de ti eu tenho sofrido afrontas, eu tenho apanhado, eu tenho sido jogado na cadeia, minhas costas estão todas cheias de cicatrizes do chicote, eu sou marcado pelas afrontas, eu ando na rua e sou afrontado. Não me deixe ser arrebatado por causa da tua longanimidade. Sabe que por amor de ti eu tenho sofrido afrontas. Há uma outra tradução que diz: por sua paciência eu estou sendo destruído. Considere, por tua causa eu estou sofrendo todos esses abusos. Por amor de ti. Em outras palavras, não seja tão indulgente com os meus perseguidores. Eu sei que tu és longânimo para com eles, mas se tu deres mais tempo para eles, eles vão me destruir. Se tu for mais longânimo, há um tom de desespero na oração de Jeremias. Não é casual, ele luta para conciliar o ritmo da pressa, da urgência, da sua situação. Ele luta para conciliar o ritmo sem pressa de Deus, longânimo, com o pânico que ele está sentindo intimamente, dor física, dor psicológica. E ele vê que o tempo está contra ele. Ele vê a tua longanimidade está dando tempo para eles me destruírem totalmente. Ou seja, os moinhos da ação de Deus, eles giravam morosamente, enquanto a máquina para destruir Jeremias e tirar toda a verdade dali de Israel estava trabalhando a todo vapor. Ele viu os moinhos do que Deus estava fazendo lentamente. Às vezes nosso tempo, nossa ideia de tempo, né, nossa ideia de urgência, colidem frontalmente com a providência de Deus, que parece demorar demais. Então nós queremos ditar a Deus não somente o que Deus quer fazer, o que é totalmente temerário. Nós queremos ditar o tempo em que Deus deve fazer as coisas, o que é mais temerário ainda. Nós levamos Deus a sério. Sim, se não levássemos, não estaríamos orando a Ele, mas levamos a sério o suficiente para achar que realmente podemos fazer essas duas coisas.
Nós levamos Deus a sério e oramos a Ele, mas o problema é que nós nos levamos às vezes mais a sério do que a Deus, não é? E nós queremos dizer então, Deus, o que Ele tem que fazer e o tempo que Ele tem que fazer. Então Jeremias está assim, nesse momento de oração. Não menospreze o tamanho da agonia que ele está sentindo. Quantas vezes ele apanhou, foi preso, ele é insultado na rua, as autoridades daquela nação desprezam ele, os sacerdotes desprezam ele, todo mundo despreza Jeremias. Jeremias é um homem só, ele não tem um grupo de pessoas assim, para adorar a Deus, se comprometer com a verdade junto. Em segundo lugar, então, ele está assim, desesperado, ele está sozinho. Ele diz assim, no versículo 16 e 17, achadas as tuas palavras, logo as comi, e as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado. Ó Senhor, Deus dos exércitos, nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei, oprimido por tua mão, eu me assentei solitário, pois já estou de posse das tuas ameaças. Ou seja, Jeremias está dizendo o seguinte, eu quando recebi a tua palavra, eu me enchi de entusiasmo. Ele está fazendo a referência à descoberta do livro, quando Josias resolveu reformar o templo, eles acharam o livro de Deuteronômio. Assim começou um certo avivamento em Israel. Mas eles tinham perdido o livro de Deuteronômio, eles nem lembravam mais. Por acaso, fazendo lá a obra, mas que livro é esse? E acharam o livro de Deuteronômio e viram tudo ali que Deus falou, que como era para Israel viver. Então houve um avivamento, foi um bom rei, Josias, e foi nesse momento que começou o ministério de Jeremias, mas isso não durou muito. Então Jeremias pegou aquilo, ele foi a pessoa que pegou esse livro de Deuteronômio e se encheu da verdade, e começou um trabalho de proclamar a verdade que enchia o coração dele, a paixão pela verdade de Deus. Mas isso significou para ele anos e anos de solidão, porque toda aquela nação, e nós estamos falando do que era o povo de Deus, o povo visível de Deus, como se fosse a igreja, toda aquela nação não tinha nenhum interesse pela verdade. Enquanto Jeremias seguia sozinho, na jornada de reflexão, de descoberta do significado da palavra de Deus, se empolgava com a verdade, ia lá pregar a verdade, o que acontecia era aquilo que a gente viu. Então, inerentemente, Jeremias era incapaz de dizer qualquer coisa, de ouvir dizer, ou de achar. Jeremias comeu, eu disse, ele comia o teu livro, a tua verdade, ela dominou, ela foi doce para mim, eu saí, ele ficou empolgado com a verdade, e ele vivia como ele pregava, e ele se regozijava naquela maneira de viver, e ele se entregou sem reservas a proclamar a verdade de Deus, a viver a verdade de Deus, a considerar a palavra de Deus. E ele considerou a palavra de Deus muito mais seriamente do que a palavra do rei, do que a palavra do sacerdote, do que a palavra dos líderes religiosos, do que a palavra dos poderosos. E então ele sofreu por causa disso. E ele sofreu muito mais porque ele descobriu que ninguém em Israel acompanhava ele. Os pastores, os sacerdotes, não se interessaram pela verdade. Os líderes, os reis que deviam ser líderes espirituais também em Israel, não se interessaram pela verdade. E ele descobriu que o povo de Israel inteiro não acompanhava ele no amor à verdade, no amor a Deus, e ele caminhava completamente só, e o que ele ia fazer então? Ele devia o quê? Simplesmente retornar ao convívio normal das pessoas, se regozijar com todo mundo, esquecer tudo aquilo que só dava problema, que causava separação, e acompanhá-los. Ele sabia que não podia retroceder, por isso que ele diz, eu me sentei solitário, eu não me sento nas rodas alegres, nos papos. Ele havia se empenhado nesse compromisso, em uma vez tendo provado o gosto supremo da palavra de Deus, ele resolveu não abrir mão do gozo da palavra de Deus, de proclamar a verdade de Deus, para se dar bem e voltar a um convívio bom. Então essa era uma jornada solitária, mas era uma jornada sem volta para um homem dominado pela palavra de Deus. Então ele estava profundamente angustiado e sozinho, e isso gerou um grande sofrimento. Então ele prossegue na sua oração expressando o seu sofrimento. Ele diz assim no versículo 18a: porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói e não admite cura. Porque minha dor é contínua, de noite. Por que ela não passa? Por que ela não tem uns períodos
mais leves, e porque minha ferida me dói e não admite nenhuma cura. O pecado do povo de Israel, o desprezo de Israel para com a verdade de Deus era uma ferida para Jeremias. A crueldade dos perversos, das autoridades que tratavam ele assim, e pior, a indiferença da multidão, porque ele sofria tudo aquilo, apaixonado, dominado pela verdade de Deus, mas aquilo não surtiu nenhum efeito em ninguém. Todas essas coisas eram uma profunda chaga em Jeremias. Ele diz: por que minha ferida tem que doer sem parar? Ele sofria por quê? Porque ele se importava. Ele se importava com o fato de que o povo de Deus não estava interessado na verdade. Ele se importava com o fato dos líderes, os sacerdotes, não pregarem a verdade. Ele se importava porque o rei de Israel, que devia ser um líder em direção a Deus e levar aquela nação em direção a Deus, não se importava. Ele sentia uma ferida porque a multidão, não era só os líderes, era totalmente indiferente. Continuava com suas luas novas, com seus cultos, com as coisas lá do templo, mas não tinha interesse. Então ele estava sentindo a dor do amor. Ele tinha um amor por aquele povo, ele tinha um amor supremo a Deus e a sua palavra, mas ele sentia a dor do amor não correspondido, não é? E ao identificar-se tão plenamente com a mensagem de Deus para o povo, a rejeição à palavra de Deus era uma rejeição. Jeremias sentia isso como uma rejeição que doía em seus músculos, em seus nervos. Doía nele essa rejeição. Então, as blasfêmias feriam ele, a rebelião daquele povo provocava hematomas nele, e a imprudência dos cultos sem a verdade de Deus eram como feridas abertas em Jeremias, junto com a violência física e psicológica que a gente viu, e não havia nenhuma cura interior. Por isso ele diz: será que minha ferida não admite cura? Vai doer sempre? Não havia cura em Jeremias porque ele queria ver aquelas pessoas se arrependerem dos seus caminhos e confiar em Deus e amar a verdade de Deus. Mas em vão Jeremias procurou um sinal sincero de conversão naqueles dias. Um dos maiores pregadores e servos de Deus que esse mundo já viu. Não via ninguém ser transformado pela verdade, amar a verdade. E depois nós chegamos a um sentimento mais intenso, assim, que nós podemos chamar de ira. Um impulso audacioso de Jeremias, assim, sabe? Que nós não sabemos denominá-lo inteiramente. Fez ele falar assim, nessa sua oração, no versículo 18: serias tu para mim como um ilusório ribeiro, como águas que enganam? Você fica meio preocupado quando vê Jeremias orando e falando assim com Deus. Ele está, de certa forma, censurando Deus aqui, na sua dor. Porque em Jeremias 2:3 ele disse: Deus é o manancial das águas vivas. É sobre isso que ele pregou. Agora ele está dizendo algo assim: será que tu és para mim como um ilusório ribeiro, como águas enganosas? Ele que tinha dito isso, o manancial das águas vivas. Ou seja, agora ele está dizendo, ele que pregou que Deus era o manancial das águas, ele está acusando: será que tem um ribeiro ilusório? Ou seja, um desses pequenos riachos que tem em lugares secos, como Jeremias vivia, que quando você olha assim, você vê a margem de um rio, mas quando você chega lá, está seco, porque aquele rio é temporário, só em épocas de chuva. Então, ele desperta em você: achei um rio, mas é um rio ilusório. Você chega lá, a água corre no leito só durante um período do ano, mas não tem nada lá. O que está dizendo o seguinte para Deus: será que tu me enganou em suas promessas? Você não cumpriu suas promessas? Ou seja, nós podemos falar tudo, mas menos que Jeremias se portou timidamente aqui. Ele diz algo mais intenso, no capítulo 20, versículo 7: persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste. De maneira mais direta, seria o seguinte: primeiro você me seduziu, e depois me abandonou. Você me atraiu com palavras sedutoras, então me tomou à força e submeteu-me à sua vontade.
Muitas das vezes esses sentimentos são a medida da nossa fé. Os crentes verdadeiros, como Jeremias, eles argumentam diretamente com Deus, enquanto os homens, de maneira geral, e os céticos discutem entre si o que é bom, o que não é bom, o que é certo e o que é errado. Assim, Jeremias, nessa oração, está amedrontado, solitário, ferido e ressentido. Agora, você fica surpreso ao olhar o coração de Jeremias nesse momento. Todos nós passamos por experiências similares, nenhum ser vivo fica alheio a elas. Mas, nas nossas relações, eu digo, mas em nossas orações, esses sentimentos estão presentes, tão intensos porque a afronta à verdade de Deus é uma afronta a nós, o abandono da verdade é uma ferida em nossos corações. Nas orações de Jeremias, sim, tudo que o profeta viveu e pensou em seu amor por Deus, ele apresentou num relacionamento verdadeiro, em oração a Deus. Não era só pregar a verdade, porque essa é a verdade, eu aprendi a verdade, aquele pessoal ali está errado e eu estou certo. Não. Ele tem esse relacionamento com Deus vivo, sábio, redentor. Então ele coloca os seus sentimentos diante de Deus em oração. E quando isso acontece, algo começa a acontecer. Certamente não é a mudança de Deus. Então vem o passo em o que a oração faz. A oração não muda Deus, não muda a vontade de Deus, nem muda propósito de Deus, mas a oração é o pulso de um coração vivo. A oração nos muda, queridos. Jeremias então para de falar, mas a oração não acaba, sabe? Porque ela não termina quando nós cessamos de falar. Durante a nossa oração, Deus não é um mero ouvinte, mas é um privilegiado interlocutor conosco. Jeremias expressou-se com honestidade, ele falou sobre seu senso de urgência, falou sobre seu sofrimento, sua solidão, até sobre sua decepção, sobre suas feridas, mas agora ele ouvia com expectativa. E no 19 diz assim: portanto, assim diz o Senhor, ele tinha orado, se tu te arrependeres, Deus está falando para ele, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Arrependimento e retorno, é incrível isso. Essas são palavras-chave na pregação de Jeremias. Era o que Jeremias pregava para o povo: você tem que arrepender, você tem que voltar. Agora ele fez essa oração, ele foi sincero, suas feridas, sua solidão. Agora Deus está falando com ele: Jeremias, você... Deus falou para ele a mensagem que ele pregou para o povo: você tem que se arrepender e voltar. Isso é... A expressão de seu sofrimento estava carregada de autopiedade. Toda essa expressão, os sentimentos eram verdadeiros: o amor por Deus, o amor por sua palavra, a rejeição à palavra de Deus, o sofrimento físico. Mas junto com tudo isso, ora, quem estava mais sendo rejeitado? Deus. A palavra de quem estava sendo pisada? De Deus. Então, junto com o sofrimento real em sofrer a afronta de Deus, havia um sentimento de autoridade, estava sentindo pena dele mesmo. E Deus estava respondendo para ele: olha, eu compreendo toda a sua dor, toda a sua solidão, o seu sofrimento, e até a sua ira, mas eu não vou ser indulgente com você com base nisso. Deus sempre é sério, queridos, ao tratar com... Sabe essa coisa? Ninguém ouve verdade, porque eu estou desanimado, porque muitos anos, porque as pessoas não querem. No meio disso, nós começamos a sentir pena de nós mesmos. Eu tento, as pessoas me interpretam mal. Deus diz: olha, não se agarre em demasia a estas coisas, abandone e arrependa-se. Se você parar com essa conversa, eu vou te restaurar e farei você voltar ao ofício profético. Você vai voltar para lá e vai voltar a pregar para essas pessoas que vão fazer as mesmas coisas.
Ao longo dessa passagem há uma ênfase, sabe, em arrependimento e retorno. Isso era a mensagem de Jeremias para o povo, agora é a mensagem de Deus para Jeremias. Na oração, a parte que cabia a Jeremias era essa mesma, era a honestidade pessoal diante de Deus, do que ele estava vivendo, a ferida dele, porque era com Deus que ele tinha que lidar. A primeira exigência do nosso relacionamento pessoal com Deus, quando nós amamos Deus, amamos a palavra de Deus, amamos a verdade de Deus, é sermos assim, verdadeiro, porque é um relacionamento pessoal, verdadeiro. Deve haver transparência, ausência de máscaras, porque elas são inúteis diante de Deus. Deus quer que a gente vá lá sem máscaras, porque Ele já está vendo por trás das máscaras. E nós jogamos fora, então, toda a pretensão de usar máscaras. A oração de Jeremias não era simplesmente piedosa, aquelas coisas que as pessoas repetem, ó, Senhor, venha, aquela coisa, sabe? Deus não está vendo, Deus está vendo que por trás daquilo não tem nada, aquilo é só... Era uma oração de verdade. Ele estava sentindo medo, urgência, solidão, sofrimento. Agora, na oração, a parte que cabe a Deus é restaurar e salvar. Diante de Deus, por intermédio da oração, queridos, nós nunca permanecemos o mesmo. A oração serve para isso, para nos mudar, nos transformar, nos colocar de novo no lugar onde devíamos estar. O pavor, a solidão, a dor, as queixas estavam lá presentes na oração de Jeremias. E isso é bom, ele abriu o seu coração, disse a verdade sobre como ele se sentia em relação ao que o povo estava fazendo, com a verdade, com Deus, em relação a tudo. Mas a causa da sua atitude diante de Deus era, em parte, o sentimento para com todas essas coisas que Deus estava sofrendo, a palavra de Deus, mas o texto nos mostra que uma parte da causa é um sentimento de pena de si mesmo. Ele estava sentindo uma autopiedade, pena de como ele estava sendo tratado, pena de como ele não era ouvido, pena de como a verdade que ele pregava ninguém escutava, ninguém se convertia. E Deus sente as nossas dores, nossas aflições, e Deus ama o fato de que nós nos afligimos pela verdade dEle, por Ele. Esse é o coração que alegra a Deus. Mas mesmo assim, Deus não vai ser indulgente com a nossa autopiedade. Deus foi tão severo com Jeremias, como Jeremias era severo ao pregar para o povo. Arrependa-se, Deus diz, desvia-se desse tipo de sentimentos, pois esses sentimentos, Jeremias, de autopiedade, são destrutivos para o que eu te chamei para fazer, que é pregar a verdade. E se você se arrepender e voltar, eu vou te restaurar, vou te colocar de pé, e você de novo vai se levantar para esse povo e vai pregar a verdade minha para eles novamente. Eles vão saber que há um profeta em Israel. Ou seja, se você parar com esse sentimento de autopiedade, nós vamos restabelecer as prioridades. E a prioridade é você me honrar com a sua obediência. A resposta de Deus prossegue: se apartares o precioso do vil, versículo 19b, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Compreensivamente, depois de anos, depois de sofrimentos, prisões, chicotadas, Jeremias se sentia desencorajado, porque sua pregação nunca foi suficiente para mudar aquelas pessoas. Ou seja, às vezes, muitas pessoas dizem, olha, a gente prega a verdade, mas ninguém está ouvindo. Às vezes a nossa paixão por resultados é maior do que a nossa paixão por obedecer a Deus. E é isso que gera essa autopiedade. A sensação de que minha pregação é vã. Deus mandou eu pregar. Um prega, um rega, mas Deus dá o crescimento. Essa é a nossa parte. Tudo que Jeremias tinha conseguido com o seu esforço era perseguição e rejeição. Tudo que ele conseguiu pregando era apanhar, ser jogado na cadeia, ser ridicularizado, ser chicoteado na praça com todo mundo vendo, ser o deboche. Ele era chamado de pavor de todos os lados. Quando Jeremias chegava, já vai falar aquelas coisas desagradáveis. Jeremias chega e já vê aquelas mensagens que ninguém quer ouvir. Falaram que ele era amigo da Babilônia, que ele era não era patriótico, que ele era um traidor. Foi tudo que ele conseguiu pregar na verdade. Então ele deveria mudar o tom da pregação
e falar do lixo que as pessoas gostavam de ouvir, Deus diz: não, você vai separar o vil do precioso. Eles terão que passar para o seu lado, mas você nunca vai passar para o lado deles. Você nunca vai acomodar o que eu mandei você dizer a eles para você estar bem. Então Deus fortaleceu sua determinação, atada à sua vocação. Tu serás a minha boca. Deixe que eles mudem para o seu lado, mas não passe para o lado deles. Não importa. Se eles tiverem que mudar para o seu lado, será ótimo, mas você não vai mudar para o lado deles. Jeremias então estava preocupado com as pessoas que estavam dizendo a respeito de Jeremias, ou fazendo com Jeremias. Mas Deus está dizendo: você não deve se importar, você deve se importar comigo, com o que eu mandei você fazer. Só com isso, as prioridades são restabelecidas por intermédio da oração, queridos. É por isso que nós devemos orar, viver uma vida de oração e oração. É isso que manteve Jeremias 40 anos pregando a verdade, sem ninguém ser transformado, e no final ele foi morto. Mas ele é um dos maiores servos de Deus da história. Esse é o homem que sentou sobre Jerusalém destruída, com a maior parte das mulheres tendo sido violentadas, crianças mortas, a juventude, como Daniel com 15 anos, sendo levado escravo. Esse homem sentou sobre essa cidade, depois de 40 anos pregando, e chorou sobre Jerusalém. Ele não sentou e falou: não, se tivessem me ouvido, essa desgraça não tinha acontecido. Ele não chorou, ele era um homem que... Porque constantemente Deus, através da oração, foi mudando Jeremias. Esse é o segredo dessa constância incrível. O fato de Deus estar em primeiro ou segundo lugar na nossa vida faz toda a diferença. Se a nossa pregação da verdade, nosso compromisso com a verdade, não, apesar de ser coisa de querer que as pessoas sejam mudadas pela verdade, não for Deus o compromisso primeiro, é lógico que nós vamos ficar sempre reféns desses acontecimentos. Quem está em primeiro lugar aqui? Deus ou o povo? A aceitação ou não? A transformação das pessoas ou a glória de Deus? Deus nos chamou para ser obedientes. É isso. Se Deus é que tem a primazia, as queixas expressam apenas que nós estamos envolvidos num trabalho difícil, que é glorificar a Deus num mundo que não o ama. Agora, a questão não é se o trabalho é difícil ou não, é se ele vale a pena ou não. Restabelecer a prioridade todos os dias de uma vida de oração é redescobrir que vale a pena. Vale a pena. O que eu realmente desejo fazer com a minha vida? Amar, bajular, agradar as pessoas, a cultura, a geração, ou a Deus? O estabelecimento da prioridade não é um ato definitivo. É isso que nós temos que entender. É por isso que muitas pessoas acabam fracassando, elas começam bem. O ato de estabelecimento de prioridade tem que ser repetido com frequência. Por quê? Porque as circunstâncias mudam, elas pioram, elas ficam difíceis, o nosso ânimo também não é igual sempre, às vezes ele é alterado. É por isso que uma vida de oração constante é a nossa respiração. Por quê? Porque nós somos mantidos de novo na prioridade através dessa oração diária, dessa vida. Foi essa vida de oração que manteve Jeremias aqui. Ele estava, você vê, ele estava para baixo, mas ele vai ser restaurado, ele vai ser a boca de Deus novamente. Não importa, de fato Deus é quem está acima de todas as coisas ou não. Nós pregamos porque queremos ver isso ou aquilo, ou porque essa é a verdade de Deus, porque Deus deve ser exaltado nas nossas vidas. Então a oração é o lugar onde as prioridades são restabelecidas, é na nossa vida de oração. Então ele diz assim no 20, 21, eu te porei contra este povo, olha só, como forte muro de bronze, eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Arrebatar-te-ei das mãos dos iníquos, livrar-te-ei das garras dos violentos. Jeremias já tinha escutado isso no início, quando ele era um garoto, quando ele foi chamado. No início ele disse, Senhor, eu sou jovem demais, ninguém vai me ouvir. Deus disse, não, olha, não diga que você é jovem demais.
Lá em Jeremias 1, 18, 19, Deus diz para ele: porque eis que hoje te põe por cidade forte, por coluna de ferro, e por muros de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Isso no Jeremias 1, 18 e 19. Agora aqui, já no 15, tempos e tempos depois, Deus diz a mesma coisa: eu vou te colocar como um muro de bronze contra eles, vão pelejar contra ti, e eu vou te fortalecer. Ou seja, tudo que Deus disse no início, Ele continua afirmando. A oração não muda o que Deus vai fazer. A promessa estava em plena vigência. Nós é que precisamos ser renovados diariamente para que as prioridades continuem no lugar certo. Não basta apenas lembrar. Nós precisamos ouvir novamente, ouvir de Deus. A oração é o ato no qual nós ouvimos de novo, de novo e de novo. A razão pela qual Deus nos chamou. Encher a nossa memória de versículos não é suficiente, é essencial, mas nós temos que encher a nossa mente de versículos de verdade da Bíblia. Mas nós precisamos de um encontro diário com Deus. Porque nós temos um Deus verdadeiro, vivo. E não apenas um livro que nós seguimos. Este encontro se dá por intermédio da oração. Porque as situações mudam. Os acontecimentos mudam. Mas Deus muda. Nós oramos e nós escutamos. Deus repete a sua palavra, a mesma palavra que Ele falou para Jeremias no início: eu vou te colocar e eu vou te proteger. Ou seja, tudo que eles fizerem estará dentro do meu controle. Salvar, livrar e arrebatar são os verbos que aparecem. É o quadro completo. A vida e a viva conexão entre o chamado de Deus para nós, o chamado divino, e o compromisso do profeta aqui é reafirmado por Deus. Eu te chamei, eu te coloquei como um muro. Eu não te falei que eles iam ser contra você, então eles estão sendo. E agora você vai se arrepender, eu vou te levantar e você vai lá e vai ser de novo como um muro contra eles. Isso, mas diariamente, esses milhares de fatores estressantes são ácidos que vão corroendo os elementos de ligação entre as nossas vidas e o propósito de Deus. E é por isso que nossa vida de oração remodela o que vai sendo corroído, a vida dinâmica. Ela está em constante mutação e crescimento, então ela sofre ataques do mundo, sofre ataques da carne, sofre ataques de Satanás, e deve ser renovado constantemente. A nossa determinação é fundamental, mas ela não é suficiente. É por isso que Paulo disse: o homem exterior se corrompe, mas o interior se renova a cada dia. Dessa forma, por intermédio da oração, Deus nos renova, nos restaura. O objetivo maior não é aumentarmos simplesmente nosso conhecimento, aprender algo novo, mas é Deus confirmar e nos colocar de novo no mesmo lugar, porque nós temos a tendência de ir nos afastando disso. Eu quero encerrar então contando uma história. De todas as provas atléticas, a maratona é uma das mais extenuantes. Ela já começou porque o cara correu para dar notícia da guerra e quando acabou de contar a história morreu. Não estava preparado. É por isso que o nome é maratona, né? Por causa da batalha. Então, há pouco tempo atrás teve um acidente na maratona de Boston, né? 2 garotos, irmãos, explodiram uma bomba, mas em 1980 aconteceu uma outra coisa. 21 de abril de 1980. Uma mulher chamada Rose Ruiz foi a primeira mulher a cruzar a linha da maratona de Boston, ganhou a maratona. A maratona de Boston é uma das mais famosas. Ela começou em 1896, sim. Então ela é centenária. Então há algumas maratonas que são importantes. A de Boston é uma das melhores, mais importantes. Ganhar ali está no... E a Ruiz ganhou, ela recebeu a coroa de ouro em 1980. Tem até imagem disso, internet, ela ganhando, ela chegando, meio cansada, ganhando a coroa, dando entrevistas, aplauso. Agora, todo mundo achou assim incrível, porque antes da prova ela era totalmente desconhecida. Normalmente essas provas mais de elite, assim, a gente sabe, sai correndo umas 5.000 pessoas, mas sempre tem aquela pessoal da elite ali, que é quem vai ganhar. São os atletas de verdade. Então era uma proeza incrível.
E ela simplesmente fez o melhor tempo da história da maratona de Boston. Então era mais incrível ainda. Em sua primeira prova, ela venceu. E venceu com a melhor marca da história da maratona, uma das 3 melhores até hoje. Então foi incrível. Mas de repente, no meio daquela comemoração, prêmio, entrevista, palanque, algumas pessoas começaram a perceber que a perna dela assim era meio flácida, sabe? Tinha uma certa celulite. As pessoas pensaram, não parece as pernas de um maratonista, de alguém que corre nesse tempo, e as pessoas começaram a ficar com dúvida. Um maratonista, quando está em repouso, assim, igual vocês estão sentados aqui, o coração deles bate mais ou menos 50, ou menos que 50. Uma pessoa normal bate 75, 80 e poucos, não é assim? Mais de 1 hora depois da prova, quando mediram, o batimento dela estava 70 e pouco. As pessoas começaram a desconfiar, acharam estranho. Então, depois de investigarem, descobriram que, na verdade, a Ruiz correu só 1.600 metros. Ela já entrou na maratona, faltando 1.600 metros para acabar a maratona. Ela tinha se inscrito, tudo e tal. Então, ela correu e ganhou. Era tudo mentira. Agora, as pessoas ficaram pensando, por que ela faria isso? Ela já tinha corrido outras maratonas, assim, meio que de maneira amadora. Então, descobriram que lá em Nova York, por exemplo, ela correu uma maratona, ela chegou mais de 30 minutos pior do que o tempo dela. Ninguém conseguia melhorar tempo assim. Ela não tinha corpo de atleta, biotipo de atleta, pernas eram, como eu disse, flácidas, com selo. Não era alguém que corria, tudo isso. E o desempenho atlético não pode ser fraudado. As pessoas pensam, por que alguém faz isso? Porque se você ganha a maratona de Boston, esperam que você vá bem na de Nova York, que você corra bem em Paris, que você comece a ganhar, porque é como se você, de repente, ganhou o torneio de Roland Garros de tênis. Você não vai virar um perna de pau no outro. Você virou. Então, desempenho assim não pode ser fraudado. Então, as pessoas entrevistaram ela perdeu tudo, é óbvio, mas a Ruiz nunca admitiu a trapaça. Investigaram, descobriram de onde ela saiu, as pessoas que viram ela sair, foto dela saindo do meio da multidão com a roupinha dela, descobriram tudo, mas ela continuou afirmando que ela iria disputar outra maratona, ia ganhar, para as pessoas verem que ela não fez aquilo. No entanto, ela nunca disputou outra maratona, a não ser essa. E os jornalistas que entrevistaram ela, e livro, pesquisadores, chegaram à conclusão que Rose, ela realmente acreditava que tinha ganhado a batalha, que ela falava daquilo tudo, porque ela acreditava mesmo que tinha ganhado a maratona. Chegaram à conclusão de que ela era uma sociopata, né? Pois ela mentia conscientemente, naturalmente, sem ter a mínima consciência disso, sem possuir o menor senso de realidade, ou de certo, ou de errado, ou de comportamento aceitável, inaceitável. Ela continuava acreditando naquela história. Não é que ela realmente era o que é denominado sociopata mesmo. Ela aparentava ser uma pessoa normal, inteligente, no entanto, não havia nenhuma moral para dar coerência às suas atitudes na sociedade, convivendo com as pessoas. E ao ler sobre ela, e lembrar essa história hoje, encerrando, eu estava pensando exatamente sobre, olhando para Jeremias, esses 40 anos, não é? Muitas pessoas que eles querem cruzar a linha de chegada, sabe? Quase todo mundo. Porém, a maioria não quer participar da prova. Muitos cristãos querem falar, bom é chegar no fim e dizer, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Mas a maioria das pessoas querem entrar na corrida assim, sabe? Querem ganhar a corrida, chegar lá, o louro, agora só me resta receber a coroa, assim. Mas quer burlar, quer entrar pelo meio. E as pessoas comparecem, então, aos cultos, falam algumas coisas sobre Deus. Nós vimos a intensidade, o que fez Jeremias ficar no percurso 40 anos. Mas não há nada na vida pessoal da pessoa que direcione ela para essa realidade. E a demonstração de amor a Deus, às vezes num culto, escrevendo numa rede social,
não tem nenhum respaldo real, assim. Mas a pessoa acredita que está correndo, sabe? Acredita que é um atleta. Essas pessoas são convincentes, às vezes. Mas, por fim, verifica-se que elas não participaram da prova, não se curvaram em oração, solitárias, sofridas, doloridas, que nos mantêm, como Jeremias, teve que se levantar aqui, se colocar de novo. E essas pessoas não possuem uma consciência de que elas não estão correndo a corrida. Elas acham que estão correndo. Elas acreditam nisso. Elas falam de Deus como se estivessem numa relação de fato com Ele. Elas são como a Rose, que era sociopata. Eu chamaria essa pessoa de religiopata, sabe? Nós temos um monte de religiopatas. As pessoas acreditam na sua fantasia. Como a Rose acreditava que tinha ganhado a Maratona de Boston de 1980. Ninguém se torna o homem que Jeremias se tornou, adotando uma postura simplesmente de vencedor, correndo os últimos quilômetros. Foi essa vida de oração constante, de comunhão verdadeira com Deus, e de sentir, amar a verdade de Deus, e ir lá e saber que só a força de vontade não é suficiente, mas essa comunhão constante que colocava ele de pé de novo como um muro de bronze para receber as mesmas burdoadas 40 anos. É isso que levaram ele a desenvolver essa integridade humana no sentido mais bíblico possível, e essa sensibilidade espiritual que nós tanto almejamos, essa coerência que fez esse homem andar 40 anos como um muro de bronze para um povo que nunca ouviu a verdade, nunca o tratou bem por causa da verdade e nunca foi transformado pela verdade. O que fazemos em segredo determina a nossa integridade como alguém que honra a Deus no mundo. A oração é um ato secreto que desenvolve uma vida que é totalmente autêntica, mas é profundamente humana, como a de Jeremias. Ele vai lá e diz: Senhor, a tua longanimidade está dando tempo para eles me destruírem. Você vê uma humanidade assim, uma profunda humanidade, mas ela é autêntica, ela é renovada diariamente por causa desses momentos. Deus disse para ele: você está sentindo autopiedade, você tem que se arrepender, e eu vou te colocar de pé de novo, e você vai ser de novo lá. Você não está sentindo isso só por causa de mim, da minha palavra, você ama a minha palavra, mas essa rejeição, esses sentimentos destrutivos não podem vir, porque o amor a mim e a minha palavra não gera essas coisas, eles fazem você mais forte, você hoje está mais fraco. Mas isso porque Jeremias tinha uma relação de oração verdadeira com Deus, diária, constante. Essas passagens confessionais mostram isso, o segredo da vida de Jeremias. Ele era uma pessoa autêntica, um homem que honrou Deus de uma maneira como poucos na Bíblia, na história. Um modelo para nós do que é viver para a glória de Deus, baseado numa vida de constante oração, em que nós falamos, nós ouvimos, somos confrontados, nos levantamos e continuamos vivendo para a glória de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vejo